Band FM. Eleições 2012. 18 horas 21 minutos, vamos falar sobre eleições, afinal de contas, começa amanhã a corrida eleitoral. A partir de amanhã os candidatos vão falar quais são os seus números, muitos candidatos já começam a falar quais são as suas propostas, isso para vereador e isso para prefeito. Para prefeito em Sorocaba, são 4 candidatos que estão concorrendo à prefeitura da cidade. Estamos em contato nesse momento, ao vivo, por telefone, com o Dr. Jaime Valmer, ele que é um dos juízes eleitorais da cidade de Sorocaba. São 7 juízes na cidade eleitorais, 6 para Sorocaba e 1 que ainda responde por Araçoiaba da Serra e Salto de Pirapora. Dr. Jaime, muito boa noite, obrigado mais uma vez pelo contato do senhor com o Jornal da Band, e efetivamente agora já se começa a respirar eleições em todo o país? Boa noite, Lucas, boa noite a todos os ouvintes da Band. Realmente, a partir de, podemos até dizer, hoje mesmo, porque hoje a propaganda na internet já é permitida, né? E amanhã a propaganda efetivamente se iniciando em todos os veículos, em alguns veículos de comunicação. Então, 18 horas e 22 desse dia 5, estamos conversando com o Dr. Jaime Valmer. Hoje, já de repente, na internet já se pode falar a respeito de eleição. E a partir de amanhã, o que pode? Tem sempre aquela dúvida. O candidato vai e pede para que eu use uma camisa com a foto, o número dele. O que pode, para tentar ser pontual? É claro que é muito mais extensa e complexa essa questão da lei eleitoral, mas, a grosso modo e de forma didática, o que poderia e o que não pode ser feito nessa eleição? Bem, é interessante você ter tocado no ponto das camisetas. Atualmente é vedado na campanha eleitoral a utilização das camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, qualquer outro bem material que aparente proporcionar de parte do candidato, do partido ou da coligação alguma vantagem ao eleitor. Então isto é proibido, né? E não se admite nada nesse sentido. É bom lembrar que continua proibido, né, como sempre esteve, principalmente nas últimas eleições, a propaganda em postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, pontes, paradas de ônibus, ou seja, nenhuma propaganda pode existir nesses locais, porque o que existia antigamente, que a gente lembrava? Tinha pichação, tinha placas, tinha faixas. Isso não pode mais, em hipótese alguma, nesses bens que são ditos de uso comum, né? E bens públicos, vamos dizer assim. Agora, o que é permitido é a colocação de cavaletes, bonecos, cartazes, mesas, inclusive, para distribuição de campanha e bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis. O que quer dizer, por exemplo, coloca um cavalete, um boneco? Quando a lei fala que são móveis, é porque eles têm que ser retirados às 22 horas. Então, o partido, a coligação, aqueles que trabalham para o partido, para a coligação, eles podem colocar ali a partir das 6 da manhã, 10 da noite eles têm que retirar. Então, esses pontos são muito importantes e que têm que ser observados, né? É interessante também, nas áreas públicas, as árvores, elas não podem ser utilizadas, né? Não pode muro, não pode nada. O que pode mesmo nos bens particulares é permitido, sim, né? Se colocar as faixas, umas placas, essas placas, desde que não tenha mais de 4 metros quadrados, né? Então 2x2 normalmente, porque não mais se admite o outdoor. Então essas placas são permitidas de ser colocadas nos imóveis particulares. E ainda nessa questão do imóvel particular, pois não. Estamos conversando com o Dr. Jaime Valmer, juiz eleitoral, um dos juízes eleitorais da cidade de Sorocaba. Precisa de uma autorização, não pode sem autorização. Se o dono da residência autorizar, escrever, pintar no muro, isso pode, tem que ser por escrito. Como que funciona essa questão no particular? Na verdade, é um acordo
entre ele e o partido ou coligação, né? A lei fala que tem que ser algo espontâneo, tem que ser algo gratuito. Vamos colocar assim, a pessoa, ela tem afeição pelo partido A. Então, logicamente, ela vai autorizar que o partido A, né, os candidatos daquele partido, ou o candidato que ele tem maior simpatia, use o seu espaço, não há óbice nenhum. Não precisa de autorização de prefeitura, de poder judiciário, não. É um acordo entre ele e o partido, ou o candidato, ou coligação. 18h27, estamos em contato ao vivo com o Dr. Jaime Valmer, juiz eleitoral na cidade de Sorocaba, esclarecendo pontos importantes. Afinal de contas, hoje já começou a eleição na internet, teoricamente, as pessoas já podem fazer isso, e amanhã, efetivamente, pelas ruas da cidade. Amanhã os candidatos já começam a se manifestar, mostrar seus números, suas propostas. Um outro ponto que eu acredito ser sempre polêmico por conta do barulho e tudo mais, a questão de carro de som na rua. Pode, e pode até que horário? E aí já emendo uma segunda pergunta, a questão das carreatas, qual a burocracia para se organizar ou ter liberado uma carreata, e a questão dos comícios, e a diferença de comício, que pode, e o showmício, que não pode. Na verdade é assim, a aparelhagem de som, né, e o trio elétrico, durante o comício, é permitido, que vai das 8 até as 24 horas. Isso é permitido. Agora, não se pode existir o showmício, né? Que é a contratação, a remuneração de um artista para animar o comício ou a reunião eleitoral. Isso é vedado. Então, nada obsta que o candidato faça o seu comício, né? Tenha o seu som, a música ali ambiente, use até um trio elétrico para isso. Isso é permitido. O que não pode é um artista ali subir para alegrar, animar. Isso não pode mais. E se esse artista, até desculpa cortar o senhor antes de entrar na questão do carro de som, e se o artista, por uma questão, ele é o candidato, o artista, seja vereador ou prefeito, ele é um cantor, todo mundo o conhece como cantor, tem CDs gravados e ele é candidato. Mesmo assim, ele não pode dar essa palhinha no comício dele. No comício dele, ele vai ser um candidato, ele não vai ser um artista, né? Então ele vai fazer o que ele pode fazer lá, apresentando as suas propostas para a população, né? Se brincando ele canta rapidamente alguma coisa, isso pode. O que ele não pode é fazer um show. E nem anunciar para as pessoas, venham pro show do candidato cantor. Isso nem pensar. Jamais. Isso é vedado. E a questão do carro de som, ele tem um horário diferenciado, o comício, o senhor falou, das 8 da manhã até as 24 horas. Até a meia-noite, o trio elétrico, de repente, parado em um local fazendo um comício, pode. O carro de som rodando pelas ruas é um outro horário. Sim, aí até as 22 horas. Agora, uma coisa importante também, os alto-falantes ou amplificadores, eles podem ser utilizados. Agora, eles têm que guardar uma distância de, no mínimo, 200 metros de qualquer sede de poder legislativo, executivo, judiciário, de quartéis, de estabelecimentos militares, hospitais, escolas, bibliotecas, igrejas. Então, eles têm que guardar essa distância. O que, por exemplo, pode de alguma forma não respeitar esses 200 metros, vamos supor que naquele horário, aquela igreja não realiza cultos, né? Então, na parte da tarde, então ela pode ficar numa distância não tão grande assim. Mas se horário, por exemplo, de missa, de culto, não pode. Os 200 metros devem ser observados, sob pena de punição, inclusive. 18h30, poderíamos, tenho certeza, até pela forma didática e clara que o senhor expõe todas as questões, temos já questionamentos chegando aqui dentro da redação do Jornal da Band, mas doutor Jaime Valmer, até para liberar o senhor também, que está no fórum em Sorocaba, trabalhando nesta quinta-feira,
agradeço ao senhor e desde já faço o convite. Vamos conversar ainda outras vezes com o senhor sobre outras questões pontuais. Afinal de contas, estamos dando apenas a bandeirada de largada para as eleições municipais desse ano. Obrigado mais uma vez e obrigado pela forma didática e esclarecedora que o senhor participou no Jornal da Band de hoje. Muito grato pela oportunidade. Um grande abraço. 18h31, conversamos com o Dr. Jaime Valmer, ele que é um dos juízes eleitorais de Sorocaba. A cidade tem 6 juízes eleitorais, 7 na verdade. Um deles responde por Araçoiaba e também Salto de Pirapora. E a partir de amanhã, tenho certeza que todo eleitor e todo mundo que tem a vida também na rede social vai precisar de um pouco de paciência ou vai começar a excluir muita gente a partir de amanhã dos Facebooks da vida, dos Twitters da vida, porque afinal de contas, amanhã as pessoas vão dormir hoje. Se fosse uma criança, acho que o político vai dormir para acordar amanhã, chegar mais rápido amanhã, para já poder, via Twitter, celular, Facebook, na rua, com bandeira, com cavalete e tudo mais, informar: meu número é X, meu número é esse. Afinal de contas, foi dada a bandeirada, vai começar a corrida eleitoral. E você viu, é assim que o Jornal da Band vai fazer durante toda essa eleição. Vamos participar de debates, transmitiremos debates ao vivo com os candidatos a prefeitos da cidade de Sorocaba. Vamos fazer rodas de entrevistas com os candidatos de Votorantim, com os candidatos de Sorocaba. Afinal de contas, o rádio é isso, é prestação de serviço para poder te auxiliar, a poder te ajudar a escolher aquele que você julga ser o melhor ou a melhor para ocupar uma vaga na Câmara e também na Prefeitura da sua cidade. Jornalismo com a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Rádio. Jornal da Band.